um salmo de Davi, quando Davi fala sobre auxílio divino, oração por auxílio divino. Salmo 25. E nós vamos ler apenas o versículo 12 e o versículo 13 do Salmo 25. Salmo 25, versos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Eu queria que você lesse comigo agora, em alta voz. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Aleluia. Senhor nosso Deus, há ensinamento e há promessa nesse trecho da tua palavra. E nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer pelas famílias, por cada marido, cada mulher, pai, mãe, por cada filho, filha, Senhor, que está debaixo da promessa que foi herdada pelo pai ou pela mãe ou pela família em Cristo Jesus. Por isso, Pai, que esta palavra nos sirva de introdução para aquilo que Tu queres falar hoje aos nossos corações, fazendo, ó Deus, com que nós tomemos as decisões que precisamos tomar, baseadas na Tua vontade, na Tua palavra, e essas decisões nos levem, ó Deus, a que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, e a povo de Deus diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre decisões que envolvem a nossa família. Coisas que você decide fazer, não fazer. Negócios que você decide realizar e que vão direta ou indiretamente, na maioria das vezes, diretamente afetar a vida da sua família. A nossa vida, queridos, pessoal e familiar, ela é diretamente afetada ou até determinada, né, pelas decisões que nós tomamos. Você às vezes faz coisas e diz: meu Deus, eu não sabia que isso ia gerar esse problema. Se eu soubesse que isso ia me trazer esta dificuldade com a minha família, eu não teria agido dessa maneira. Sejam pequenas ou sejam grandes decisões, nós precisamos entender que haverá uma consequência direta sobre a vida das nossas famílias. E Davi disse isso, ele sabia, por isso ele orou ao Senhor para que Deus o ajudasse quanto a isso. Esse salmo aqui é um salmo de clamor, de oração, de pedido a Deus, porque Davi sabia que dessas decisões estariam surgindo bênçãos ou problemas lá na frente. Até o ponto, querido, até que ponto, eu quero fazer uma pergunta nessa noite a você: até que ponto você tem feito escolhas segundo a vontade de Deus na sua vida? Até que ponto você, quando vai fazer determinadas coisas, você pesa e coloca diante de Deus: Senhor, isso aí é bom ou isso vai trazer problemas para a minha vida e para a minha casa? Muitos pais e cônjuges têm tomado decisões opostas à palavra de Deus. E gente de Deus, gente cristã, que conhece a palavra, mas às vezes tomam determinadas decisões, fazem escolhas que estão causando destruição na sua própria família. Muitos cristãos têm buscado o conselho, às vezes, com orgulho, buscado o conselho com a vaidade, né, dos seus pensamentos, ao invés de dizer assim: Senhor, que o meu coração se aquiete diante de Ti. Como dizia Davi, como criança, eu fiz calar a minha alma perante o Senhor. Para quê? Para que
ele não fosse guiado pelos desejos da sua alma. Porque muitas vezes, querido, a gente toma uma decisão baseada no desejo da nossa alma. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você não para perguntar: Senhor, isso é bom? Isso é agradável a Ti? Isso trará lá na frente benefícios, ou vou ter problemas por causa dessa decisão? E muitas vezes, querido, nossas decisões são baseadas em decisões egoístas, né? Egoístas por quê? Porque você só pensa em você quando toma aquela decisão. Isso é o que eu quero, isso é o que eu gosto assim, eu quero assim, né? Isso vai ser bom para mim, isso é o meu sonho, isso é o meu desejo. Muitas vezes, querido, a gente tem sonhos pessoais, desejos pessoais, que a gente tem que abortar. Por quê? Porque não são os sonhos e desejos que têm a ver, em primeiro lugar, com a vontade de Deus, e em segundo lugar, que vão trazer benefícios à nossa família. Quantos maridos hoje estão percorrendo um sonho que não é o sonho da sua esposa? Ele tem o seu sonho próprio, ele tem a sua vontade própria, e muitas vezes, correndo atrás desse sonho, ele atropela a própria família, e às vezes acaba perdendo a própria família. Por quê? Porque o que ele estava fazendo como marido não estava contemplando a questão da esposa e dos filhos. Hoje também, por causa da mulher estar envolvida, né, com trabalho semelhantemente aos homens, né, formando-se numa faculdade, adquirindo uma profissão, ela às vezes também começa a correr atrás de um sonho profissional e esquece que é mãe, esquece que é esposa, e começa a percorrer aquilo, e muitas vezes dizendo: não, mas eu faço isso em benefício dos meus filhos, eu faço isso porque eu quero dar algo melhor para os meus filhos, e não sabe que às vezes, por causa daquele sonho, por causa de colocar em primeiro lugar aquele sonho, ela vai estar perdendo o contato com os filhos, principalmente numa época, às vezes, em que eles mais precisam da mãe, quando é a tenra idade, a formação do caráter, a formação daquilo que vai ser essa criança quando adulta. E hoje nós sabemos que muitas mães estão delegando isso a uma creche, delegando isso a alguém que profissionalmente vai cuidar dessa criança, de forma completamente diferente, que seria a presença da mãe. Por isso, queridos, que a gente tem que tomar decisões. O tempo todo nós temos que tomar decisões. E a primeira decisão a tomar é dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, não deixe que eu faça escolhas equivocadas, escolhas que vão perturbar a tua vontade, impedir a tua vontade na minha vida. Muitos problemas graves têm atingido as famílias, porque o temor do Senhor tem se extinguido no coração de muitos que se dizem cristãos. Aí no versículo 12 diz assim: ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá. Mas eu pergunto: quantos ainda temem ao Senhor? Esse temor, querido, não tem a ver com o temor do medo, né? Aquele temor do pânico: não, eu não vou fazer porque Deus vai me castigar. Não, não. Esse temor, ele está ligado, né, a um relacionamento de intimidade que você tem com Deus, de reverência, né? Essa semana passada eu vi um rapaz, né, que está assim, ganhando muita notoriedade, apesar da sua pouca idade, né? Ele tem se colocado assim como uma pessoa muito culta, muito inteligente, mas uma resposta dele me surpreendeu, né? Quando perguntado a ele sobre o que você mais teme, qual é o teu medo, de que você tem medo? E ele disse: o meu maior medo é decepcionar e desonrar os meus pais. Esse é o meu maior medo.
Irmãos, isso não é uma resposta hoje muito comum no meio jovem. Isso não é uma resposta muito corriqueira entre jovens bem-sucedidos, porque ele é jovem, está fazendo um programa de rádio, é advogado, ele está assim, em evidência nos nossos dias, mas, no entanto, ele diz assim: o meu maior temor, o meu maior medo, e certamente não é o medo da punição, mas é o medo pela honra, é o medo pelo respeito, é o medo pelo carinho, né? E quando você ama alguém, quando você tem carinho por alguém, você não quer decepcionar aquela pessoa. E é justamente esse temor que tem se esfriado no coração de muitos. E por não ter esse temor, pessoas assim, mesmo sendo cristãs, se considerando cristãs, às vezes não estão parando para ouvir a voz do Senhor e aceitar a instrução do Senhor na hora de tomar uma decisão. E por isso, queridos, às vezes você vê pessoas fazendo coisas, falando coisas, e aí você pergunta assim: mas fulano não é cristão? Fulano não é crente? Fulano não é evangélico? Fulano não conhece a palavra de Deus? Ele não tem ouvido a palavra de Deus quando ele vai à casa do Senhor e recebe uma ministração da palavra de Deus? Como que age dessa maneira? Como que faz dessa maneira, né? Esse temor, irmãos, tem a ver com a nossa forma de falar, tem a ver até com o nosso jeito de vestir, porque você não se veste bem apenas porque você vem à igreja, né? E você aqui coloca uma roupa mais comportada, mas você faz questão de ser assim em todos os lugares onde você está. Não porque alguém está vigiando, mas porque você diz: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e eu não devo usar esse templo de maneira indecorosa. Mas o que a gente tem visto, querido? Que esse temor tem se esfriado, e as pessoas, às vezes, que se dizem cristãs, estão às vezes usando o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito de se comportar, de pensar, que é comum àqueles que não têm comunhão com Deus. Esse temor tem a ver com o caminho que a gente escolhe para percorrer, com as nossas decisões. Esse temor tem a ver até com a escolha das nossas amizades e os lugares que nós frequentamos. Porque quando a gente fala de decisão com Deus, não tem a ver só com se eu compro ou não compro essa casa, se eu compro ou não compro esse carro, se eu fecho ou não fecho esse negócio, se eu abro ou não abro essa firma. Não, amados. Tem a ver com aquele princípio de Daniel, que ao chegar na Babilônia e saber Daniel que estava longe da casa dos seus pais, e saber que ele estava longe da cultura do seu povo, no meio de um povo idólatra, pagão, envolvido com todo tipo de idolatria e de feitiçaria, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei que lhes foi oferecido, e nem com o vinho que ele bebia. Esse temor foi a razão pela qual a vida de Daniel foi guardada quando ele foi jogado na cova dos leões. Esse temor tem a ver com a vida de Ananias, Misael e Azarias, os três amigos de Daniel, que, lançados na fornalha ardente, não foram consumidos, porque juntamente com Daniel, esses três tomaram a decisão de temer ao Senhor, independente de onde eles estavam. Eles estavam a milhares de quilômetros distante de sua casa, sua família não estava lá, seus melhores amigos não estavam lá, ninguém estava vendo, mas eles sabiam que eles faziam parte do povo de Deus, que eles eram parte da herança que um dia Deus prometeu a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, até chegar nas 12 tribos de Israel, da qual cada um deles descendia.
Por isso, amados, nós temos que entender que esse projeto de Deus na nossa vida tem a ver com as decisões que a gente toma, tem a ver com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de viver neste mundo e até com as amizades que a gente tem. Eu vejo cristãos hoje que ele tem mais amizade com o mundo do que com o próprio povo de Deus. Ele tem mais amizade com as coisas que o mundo oferece para ele. Não estou falando só pessoas, mas eu estou falando você ser amigo do estilo de vida do mundo, daquela pessoa que não tem Deus. E a própria palavra de Deus diz que serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amados, quando a gente teme ao Senhor, é porque a gente tem o Senhor como nosso amigo. Você diz: Deus é meu amigo, e eu não posso decepcionar aquele que deu o seu Filho por mim na cruz do Calvário. As nossas decisões e estilo de vida, querido, elas influenciam diretamente os nossos filhos. Aqui eu quero chamar a atenção dos pais. Eu vejo os pais levando um estilo de vida assim, sabe, totalmente descompromissado com Deus, com a casa de Deus, com a obra de Deus. A vida dele com Deus é vir à igreja de vez em quando, sabe, naquele domingo que não tem nada importante para fazer, que o timão dele não vai jogar, não tem decisão, que não está chovendo muito. Aí ele vai, pega os filhos e traz à casa do Senhor. Mas fora disso, os filhos percebem que qualquer coisa é motivo para ele não vir à igreja, para ele não estar na casa de Deus. Ele não se envolve com a obra de Deus e também não envolve os filhos na casa do Senhor. Ele não sabe, mas ele está passando para os filhos um estilo de vida. Esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe estão passando para os seus filhos um estilo de vida. E eu tenho visto famílias inteiras saírem da presença de Deus pela influência de um pai, de uma mãe, esposo ou esposo que influencia a vida do seu cônjuge para se afastar da presença de Deus por causa das suas escolhas, por causa das suas prioridades. Eu pergunto: qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido assim, o centro das nossas escolhas? Assim como também tenho visto famílias inteiras serem abençoadas e até preservadas pelo testemunho de fé de apenas uma das pessoas dessa família. Talvez você conheça uma família que foi preservada porque o homem, o pai, o cabeça do lar, sempre foi uma pessoa extremamente ligada a Deus. Aí você percebe a bênção de Deus sobre aquela família, porque aquele pai é um esteio da família, ou porque aquela mãe é um esteio da família, é muitas vezes uma mulher de oração. É verdade, querido, que as nossas decisões, elas influenciam diretamente a vida da nossa família. A prosperidade de uma família, querido, não é fruto de sorte, de acaso, de alguns atos isolados que deram certo, mas de um conjunto de decisões que nós tomamos com Deus todos os dias. Aí no texto que nós lemos, de Salmo 25, só que no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Interessante que tem aqui uma ligação entre prosperidade e alma, né? Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente liga logo a bens materiais, né? Prosperidade é dinheiro, é saúde. Não, queridos, não. Quando você vê a epístola de João lá no Novo Testamento, João, quando escreve a sua epístola, ele diz: eu faço votos pela vossa prosperidade, assim como é próspera a vossa alma. Essa prosperidade da família não é apenas assim: trabalhou, ganhou dinheiro, prosperou. Não. É uma prosperidade que começa na alma.
A prosperidade verdadeira, queridos, ela é duradoura. Ela é fruto de um estado de alma, um estado de espírito. Família próspera é aquela família que tem paz, é aquela família que desfruta de alegria entre eles. Família próspera é uma família que se ama de verdade, é uma família que tem firmeza de caráter e de fé. Você olha para aquela família e você percebe que eles têm uma fé fundamentada em Deus de uma maneira, sabe, inabalável. Isso é uma família próspera. Essa prosperidade, querido, ela pode ser passada de geração em geração, né? Aqui no versículo 13 que a gente leu, diz assim: e a sua descendência herdará a terra. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que haverá uma passagem da prosperidade, da família próspera, de pai para filho, de filho para neto. Quando, por exemplo, você observa que aconteceu com a vida de Abraão, e ele passou isso para Isaac, passou para Jacó, né? Você, quando vai estudar a vida de Isaac, você percebe que Isaac era uma cópia de Abraão. Abraão, em todo lugar onde Abraão chegava, porque Abraão ele fez uma caminhada até chegar na terra que Deus havia lhe mostrado. Aliás, Deus falou sobre a terra, mas ele não sabia nem onde ficava. E ele foi caminhando até chegar na terra. Mas todo lugar aonde Abraão ele chegava com a sua família, ele chegava com seu gado, ele chegava com seus empregados, porque Abraão era um grande pecuarista, criava bois. Mas a primeira coisa que Abraão fazia, ele não era levantar a tenda dele, não. A primeira coisa que Abraão fazia não era reunir o gado dele, não. A primeira coisa que Abraão fazia não era reunir os empregados e para dar ordens a eles: olha, nós vamos acampar aqui. Não! A primeira coisa que Abraão fazia era erigir um altar ao Senhor. Ele chegava no lugar, ele juntava umas pedras e ele preparava o altar antes da sua tenda. Ele preparava o altar antes de alimentar o seu gado. E Isaac foi percebendo aquilo. Isaac foi aprendendo com seu pai. E com o passar do tempo, Isaac, quando começou a fazer isso, ele teve também a sua própria família. Ele dava prioridade ao altar de Deus na sua vida. Isaac aprendeu com Abraão que não era para entrar em contenda com ninguém, que era para viver de forma pacífica. E Isaac, quando ele foi habitar na terra da sua possessão, ele foi furar poços para poder encontrar água, porque não tinha como ter animais sem água. E o primeiro lugar onde ele chegou e furou o primeiro poço, deu briga depois que o poço deu água. Porque o pessoal que se dizia dono daquela terra, começaram a entrar em contenda com ele: a água é sua, mas a terra é nossa. E começou a haver briga por aquele poço. Sabe o que fez Isaac? Deixou o poço para lá, foi mais à frente, cavou um outro poço. E chegando lá, naquele segundo poço, deu briga de novo. E aí Isaac deixou o poço para lá, foi mais à frente, porque Deus era com ele. Ele aprendeu isso com o pai. Aonde Abraão chegava, a bênção de Deus ia junto com Abraão. E Isaac herdou isso do pai. E só no terceiro poço, quando ele cavou e não deu contenda, aí ele disse: aqui será a terra da minha possessão, porque aqui eu tenho paz. Irmãos, ele aprendeu isso com o pai. Ele aprendeu quando o pai lhe contou a história do que aconteceu com Ló, seu sobrinho. Que os pastores do gado de Abraão entraram em contenda com os pastores do gado de Ló, porque a terra estava ficando pequena para tanto boi para comer, para tomar água. Abraão disse: meu filho, nós somos parentes, não fica bem a gente brigar por causa de terra. Você escolhe o que você quiser, eu fico com o que sobrar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Isaac um dia ouviu falar sobre isso. Talvez os empregados de seu pai
contaram para ele, disseram: seu pai é um homem de Deus, nós o temos servido durante todos esses anos, porque ele é um homem de Deus, é um homem de caráter, é um homem que não tem contenda, ele não arruma problema com ninguém, tudo que ele faz é fruto de paz. E Isaac foi vendo aquelas coisas, e ele foi vendo que o pai dele, Abraão, era um homem abençoado por Deus, e ele herdou essa bênção, e ele passou-a ao seu filho, e assim, de geração em geração, Deus foi constituindo para si um povo, e Davi, fazendo parte da descendência desse povo, ele está dizendo aqui: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Irmãos, nós vivemos numa época de muita contenda, de muita briga, de muita confusão, de muita violência, das pessoas querendo subtrair da outra aquilo que não lhe pertence, de famílias às vezes entrando em contenda por causa de bens materiais, herança do pai e da mãe, e às vezes coisas pequenas, brigando por causa de um anel de família, brigando por causa de objetos, de carros e de propriedades. Mas eu vou dizer para você, meu amado, Deus tem uma prosperidade que Ele quer compartilhar essa prosperidade com você. Aqui nessa noite tem homens e mulheres com quem o Senhor quer falar, homens e mulheres a quem o Senhor deseja instruir e até instrumentalizar. Mas eu vou te fazer novamente a pergunta: você tem buscado a orientação de Deus na sua vida? Você tem buscado ouvir a voz do Senhor? Você tem ouvido essa voz? Porque é o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Mas é necessário que você pergunte para Deus. Deus não vai invadir sua vida, Deus não vai te violentar e dizendo: você vai fazer a minha vontade na marra, porque você vai ter que me obedecer. Não. Deus não age assim. Ele anuncia para nós, como está anunciando nessa noite, a sua palavra. Talvez o desejo de Deus seja evitar alguns sofrimentos que são evitáveis, mas tem gente que não ouve a voz de Deus e vai na direção do sofrimento, na direção do problema. Filho meu, atenta às palavras dos meus lábios. Muitas vezes o filho não atenta. Muitos de nós aqui somos pais e fomos filhos também, e temos pai, alguns já não têm mais vivo, mas tiveram. Quantas vezes você, como pai, passou alguma orientação para os seus filhos que eles não deram bola, que eles não quiseram ouvir, saíram para fazer aquilo que achavam melhor, e justamente aquilo que você temia lhes aconteceu? Talvez você lembre de alguma situação em que você era o filho, seu pai ou sua mãe te falou, você pagou para ver e viu. E muitas vezes você diz assim: quando pai e mãe fala, avisa, é porque é Deus falando através da boca dos nossos pais. E quando Deus quer falar diretamente ao nosso coração, e quando Deus quer ter intimidade conosco, ao versículo 14, a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. Mais uma vez o temor está envolvido. Você sabe por que hoje tem muita gente que não tem intimidade com Deus? Porque perdeu o temor. Não tem temor, não tem consideração com Deus, e não tem intimidade. Para ter intimidade tem que ter temor. Para ter intimidade
tem que dizer: Deus, vê se há em mim, como dizia Davi, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que o seu coração, que a sua alma era desesperadamente corrupta. Davi sabia que se ele fosse se guiar pelas boas ideias que brotavam na sua cabeça, ele não ouviria nunca a voz do Senhor. Por isso ele disse: aquieta-te, ó minha alma. Cala a boca, fica quieta, porque você precisa ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, querido, essa intimidade é que vai nos salvar. Essa intimidade é que vai nos proteger, né? Às vezes numa família existem filhos que são próximos, né, aos pais, e aqueles que são meio distantes, meio desgarrados, meio, né, ovelha negra às vezes, né? E normalmente os filhos mais chegados são aqueles que o pai e a mãe estão sempre ali, falando, aconselhando, ajudando, né? Dirigindo, corrigindo. E aí as coisas vão dando certo para a vida desses filhos. E os outros que são meio desgarrados, né? Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero pai e mãe, né? Vindo para cima de mim toda hora. Eles começam a ficar com ciúme dos filhos que têm intimidade com os pais. Por quê? Porque os que têm intimidade vão se dando bem, vão crescendo, vão prosperando. E os outros vão ficando cada vez mais distantes do pai, dando cabeçada na vida, caindo, tropeçando, se ralando todo. E começa a dizer que o pai e a mãe não amam. Ah, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Ele gosta do meu irmão, ele gosta da minha irmã, porque olha só como ele está o tempo todo com eles. Mas a intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O pai e a mãe, eles têm mais acesso aos filhos que estão perto, aos filhos que estão à mão, aos filhos que não estão distantes, desgarrados. E às vezes, querido, a gente é assim com Deus. A gente é aquele filho meio arredio, meio distante, meio desgarrado. E a gente começa a reclamar que Deus nos abandonou. Não! A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos tocar e agir na nossa vida. Mas muitas vezes são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos, queridos, estar perto de Deus. Olha o que diz o versículo 15 desse texto de Salmo 25. Os meus olhos se levantam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O que Davi estava dizendo aqui? Eu não paro de olhar para Deus. Os meus olhos estão fixos no Senhor, porque eu sei que Ele é que vai me proteger do laço. Ele é que vai me avisar. Porque a nossa visão, irmãos, ela é muito pequena. A nossa visão humana é muito limitada. A gente não consegue enxergar o depois, mas Deus sabe. Ele conhece o depois. Então, se a gente não tira o olho dele, quando a gente vai dar um passo na direção errada, ele diz assim: aí não pisa aí não. Mas quando a gente não está olhando, Deus está lá tentando nos avisar, e a gente vai andando, vai pisando, e cai dentro de buraco, e se quebra tudo. Mas Davi dizia: não, os meus olhos estão sempre sobre o Senhor, porque Ele é quem vai me livrar do laço. Ele é quem vai me proteger das coisas que os meus olhos às vezes não conseguem ver. O Senhor, queridos, tem visto e conhece todas as nossas tribulações. O Senhor conhece todas as nossas angústias.
Não fique você pensando que o teu sofrimento tem passado desapercebido ao Senhor. Não, não tem. Ele conhece. Mas Deus, Ele quer participar. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Eu vou estar sentado à destra do Pai, intercedendo por vocês. Então, irmãos, você percebe nessas palavras de Jesus que não é assim: eu vou para o Pai e vocês se viram aí. Não, não é isso. Eu cumpri a minha missão, agora o problema é de vocês. Fui. Não, não é isso não. Ele participa, Ele está conosco. No versículo 16 do texto que a gente leu, de Salmo 25, diz assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Davi dizendo: eu me sinto às vezes sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Davi estava dizendo: Senhor, às vezes eu me sinto aflito, às vezes eu me sinto só, às vezes parece que eu não vou suportar, mas eu sei que Tu estás comigo. Como dizia Davi: a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, não deixe que esse mundo transforme você num crente profissional, num religioso dominical, mas que você realmente tenha essa intimidade com Deus, e que o temor do Senhor se transforme em um princípio de sabedoria na sua vida, de maneira tal que você não consiga tomar nenhuma decisão sem ouvir primeiro a voz do Senhor falando ao teu coração. Porque quando você faz isso, isso é proteção para a sua vida, isso é proteção para a sua família, porque você não vai arrastar os teus filhos e nem o teu cônjuge, tua esposa ou teu marido para uma furada, porque você vai buscar a direção de Deus. E Deus fala no coração do esposo, confirma no coração da esposa e alegra o coração dos filhos, porque os pais estão ouvindo a voz do Senhor. Irmãos, é com tristeza que eu digo isso. Isso não tem acontecido hoje em muitos lares cristãos. É só você ver o que está acontecendo, o que os pais estão fazendo às vezes com os filhos, o que os filhos estão fazendo com os pais, o que o marido às vezes faz com a esposa, e o que a esposa faz com o marido. E aí você percebe que ali não tem ninguém ouvindo a voz de Deus, ninguém está percebendo o que Deus quer, ninguém está dizendo: Senhor, faça-se primeiro na nossa vida, na nossa casa, a Tua vontade, para que o Teu reino venha sobre nós e nós possamos conhecer a amplitude da aliança que Tu tens preparado para nós. Davi diz, versículo 19: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Davi sabia que ele era cercado por inimigos. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Sinceridade e retidão. Nós somos preservados quando nós temos sinceridade e retidão. E isso é de quem que a gente recebe? É do Senhor. Isso não é fruto nosso não, irmão. Isso é fruto do Espírito. Porque da nossa carne, a gente herda mentira. Da nossa carne, ao invés da gente herdar a retidão, a gente herda é o pecado. É o coração cheio de pecado.
Mas quando nós somos tementes a Deus, a sinceridade e a retidão nos preservam. No meio de um mundo que ninguém fala mais a verdade, está todo mundo caçando o seu irmão com rede, como disse o profeta Miqueias. Todo mundo urdindo, um trama para destruir a vida do outro. Mas você é preservado pela sinceridade e pela retidão de Deus na sua vida. E às vezes, queridos, quando alguém busca alguém em quem possa confiar, às vezes alguém que está em posição de autoridade, muitas vezes não busca segundo a competência técnica, humana. Não, às vezes busca alguém em quem se possa confiar. Eu tenho dito isso aos jovens e falo nessa noite a toda a igreja. A coisa mais difícil hoje para quem ocupa um lugar de autoridade é conseguir colocar ao lado de si pessoas em quem se possa confiar. Pessoas que têm ainda no seu coração a integridade e a retidão. E de onde nós recebemos? De quem nós recebemos? Do Senhor. Por isso Ele preserva a nossa alma. Família de Deus, povo de Deus, vivemos dias difíceis. Às vezes a gente olha para o que está acontecendo nesse mundo e diz: Senhor, volta logo. Não dá mais para esperar. Está difícil. Os dias estão se tornando piores. Pereceu da terra o piedoso. Não há ninguém que faça o bem. Todos fazem o mal. Diligentemente fazem o mal. Mas quando você olha para algumas pessoas que ainda hoje temem ao Senhor, você olha para essas pessoas e vê retidão e integridade. Não que eles são perfeitos e nunca falham, não, mas são pessoas tementes a Deus, que às vezes quando erram, a primeira coisa que lhes vem à mente é: errei, pequei diante do meu Deus, como aconteceu com Davi. Quando Natan veio para repreendê-lo, Natan não teve muito trabalho não, porque Davi era um homem temente a Deus. Bastou Natan relatar o pecado de Davi, e ele, como rei, baixou a cabeça e disse: eu pequei, de modo que Deus será como justo por tudo que quiser fazer comigo. Mas Davi começou a clamar e dizer: Senhor, não afaste de mim o teu Santo Espírito, não me repulses da tua presença, não faça isso comigo. Porque com certeza ele começou a lembrar do estado que ficou Saul, afastado de Deus, atormentado por demônios. E naquele momento, quando ele lembrava, ele disse: Senhor, não me deixe terminar os meus dias assim, eu não posso me afastar de ti. E foi justamente esse temor do Senhor que restaurou a vida de Davi de um grave pecado que ele cometeu. Mas ele não terminou os seus dias destruído, porque o Senhor o restaurou. Ele disse: Deus me restaurou os ossos. Ele sentia dores quando ele estava afastado de Deus. A pior coisa que pode acontecer a um crente é se afastar de Deus e não sentir nada, nem perceber a diferença. Mas quando você se afasta de Deus e você sente dores, a sua alma se incomoda, é porque você verdadeiramente é um servo de Deus. E você vai passar isso para a vida dos seus filhos, dos seus netos. A sua posteridade herdará a terra, não no sentido físico, mas essa herança é a herança de Deus, é a herança das promessas de Deus na nossa vida. Você vai ver se cumprindo a aliança de Deus na sua vida. E é por isso que eu quero orar nessa noite com cada casal e cada família que está aqui.
pedir a você, amado, amada, em nome de Jesus, não se afaste de Deus. Não tome decisões sem ouvir a voz de Deus, sem ter a certeza de que o Senhor é contigo, de que o que você está fazendo é agradável a Deus. Não é só porque, parece que é bom. Nem tudo que parece é bom, verdadeiramente é bom. Não basta parecer bom, tem que ter a aprovação de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Tem que ter a aprovação de Deus sobre o que você faz. E é por isso que eu quero orar nessa noite. Você tem buscado a aprovação de Deus em algumas coisas? Quem aqui diria nessa noite, bispo, essa palavra veio num momento que eu tenho perguntado para Deus algumas coisas na minha vida, em que eu tenho questionado sobre algumas decisões que eu estou para tomar ou que eu já tomei. E eu queria aproveitar esse momento para dizer: Deus, fala comigo, porque eu não quero me apartar da tua presença jamais. Eu não quero te deixar jamais. Por isso, guia-me pelo caminho eterno. Se você quer isso de Deus, se nesses últimos dias isso tem lhe incomodado, essa palavra veio direto ao teu coração nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé onde você está, para nós orarmos juntos. Você que tem sido incomodado sobre a vontade de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento, nos seus negócios, na tua alma, no teu interior. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Ou seja, para tomar uma decisão a gente tem que ter paz de Deus para tomar. Para fazer ou para não fazer alguma coisa, você tem que ter paz. Se você não tem paz, não faça. Se você não tem paz, não dá um passo sem Deus falar ao teu coração. E nessa noite eu quero orar por famílias que talvez estejam vivendo o drama de decisões que foram tomadas erradas lá atrás e hoje estão pagando um preço tremendo. Talvez você diga: se eu pudesse voltar no tempo. Você não pode voltar no tempo, mas você pode fazer hoje um tempo novo na sua vida.